Fala, galera. Bora aprender a função se do Excel? Mas antes da gente começar, acesse a descrição desse vídeo e baixe a planilha para a gente poder fazer o exercício juntos, ok? Vamos lá. A função se é uma função lógica no Excel e ela serve para a gente estar automatizando respostas. E como que ela trabalha? Para a gente entender seu funcionamento, a gente tem que entender os seus argumentos. Cada função tem argumento e a função se tem três. Tem o teste lógico, o valor se verdadeiro e o valor se falso. O teste lógico no Excel, ele pode ser duas respostas. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho para vocês entenderem. O valor se verdadeiro é a resposta que vai ser retornada quando esse teste lógico for verdadeiro. E o valor se falso é a resposta que a função vai retornar quando esse teste lógico for falso. Mas o que é um teste lógico no Excel? Eu vou usar esse exemplo para explicar. A gente tem uma planilha aqui, onde eu tenho o nome do aluno, tenho a nota 1 e nota 2 e a média. Só que para o aluno ser aprovado, eu tenho que ter aqui uma nota maior ou igual a 7 na média. Então, um exemplo, quem tirou 7 para cima passou e quem tirou de 7 para baixo, aqui 6,9 para baixo, já reprovou. E como que eu faria esse teste no Excel para verificar se a média é maior ou igual a 7? Eu colocaria o sinal de igual, clicaria aqui na primeira média, que é a média da Elizabeth, a célula D5, e escreveria aqui, maior, igual. Eu coloquei do lado aqui um apoio, só para a gente lembrar aí dos operadores lógicos, né? Sinal de maior, menor, igual, diferente, né? Que é o sinal de menor e o sinal de maior, o maior igual e o menor igual. E agora eu vou comparar o conteúdo da célula D5, que é a primeira média, com o número 7, né? Que é o parâmetro que eu tenho para aprovar esses alunos. Então, isso que eu acabei de fazer é um teste lógico no Excel. E ele pode ser verdadeiro ou falso. O Excel não fica em cima do muro, fala, talvez, é quase, não sei, estou indeciso. Não. Ele vai me dar sempre uma resposta, verdadeiro ou falso. Por que o segundo deu falso? Porque 6 não é maior ou igual a 7. Isso é basicamente um teste lógico no Excel. É você comparar uma informação, nesse caso uma célula, com outra informação utilizando um operador lógico. Beleza. E a função se, como funciona? Igual se, eu tenho três argumentos. O teste lógico, que a gente acabou de fazer, vai ser o mesmo, que é verificar se a média da Elizabeth é maior ou igual a 7. E para o segundo argumento dessa função, eu vou dar um ponto e vírgula. Você vai perceber, que o teste lógico está negrito. Quando você der o ponto e vírgula, automaticamente o valor se verdadeiro, que é o segundo argumento dessa função, ficou em negrito. Então, eu tenho que informar agora a resposta, né, que eu quero que seja exibida quando o teste lógico for verdadeiro. Nesse caso aqui, aprovado. Entre aspas, né, para o Excel entender que é um texto. Ponto e vírgula. E agora eu tenho que digitar a minha segunda resposta. É a resposta que vai ser exibida quando o teste lógico for falso. Vou abrir aspas, vou digitar aqui reprovado, fechar aspas e fechar parênteses. Patrick, mas precisa fechar parênteses? Vou deixar sem fechar e vou dar um Enter. Deu certo também. Ele já fechou automaticamente para mim. Então, a primeira resposta foi aprovado. Vamos analisar. Esse primeiro teste lógico é verdadeiro? É verdadeiro. 7 é maior ou igual a 7. Então, verdadeiro. Se deu verdadeiro, qual a resposta que vai ser exibida? O valor se verdadeiro. Se fosse falso esse teste, ele iria exibir para a gente como resposta o que a gente colocou dentro desse argumento, valor se falso. Eu vou dar um Enter. E agora que eu fiz a primeira, eu não preciso fazer todas, né? Eu posso clicar aqui na alça de seleção, vai ficar essa coisinha preta, clicar, segurar e arrastar para baixo. Ok, ó. O primeiro foi aprovado, porque a nota dele é maior ou igual a 7, o segundo já foi reprovado. Nesse caso aqui, o teste lógico deu falso. Então, ele está exibindo para a gente a segunda resposta. Então, a função se é uma função lógica no Excel,
que ela vai fazer uma operação lógica para te retornar duas respostas, né? Uma se o teste for verdadeiro e outra resposta se o teste lógico for falso. Se você está gostando, já dá um like aí, dá uma curtida no nosso vídeo e se inscreve no nosso canal. Eu vou fazer agora de uma forma diferente, né? A mesma função, função sim, só que eu vou clicar aqui, ó, no assistente da função, nesse botãozinho, ó, inserir função. Quando eu clicar aqui, vai abrir esse assistente, essa caixinha, a caixa mágica, e aqui eu vou poder fazer a mesma coisa que eu fiz dentro da função aqui na célula. Ó, vou fazer o teste lógico, vou clicar aqui na primeira média, verificando se ela é maior ou igual a 7. Olha, já me deu aqui que é verdadeiro, já está indicando que esse teste é verdadeiro, e agora eu tenho que colocar minhas duas respostas. Ó, vou digitar aqui aprovado. Patrick, você esqueceu das aspas. Tudo bem, ó, se eu der um tab aqui no teclado, automaticamente ele vai colocar as aspas para mim. Se eu tivesse clicado também em outro argumento dessa função, ele também teria colocado entre aspas. E no valor se falso, eu vou digitar a resposta para quando, né, esse teste lógico aqui for falso. Se, quando verdadeiro, o valor, o resultado é aprovado, quando falso, qual é a resposta? Reprovado. Ó, fechei aqui as aspas. Ah, Patrick, mas agora você colocou manualmente. Tudo bem, eu vou apagar, ó, e vou clicar aqui no argumento de cima. Ele automaticamente já colocou para a gente. E ele já está mostrando para mim o resultado da fórmula. Por que que esse assistente é legal? Porque se essa fórmula tivesse com algum erro, você já conseguiria verificar que a resposta ia ficar errada, ou ia ter, né, na resposta um erro, e poderia corrigir antes de dar o OK. Ó. Nesse caso, vou dar OK, aprovar, e agora vou arrastar para as demais células. Vou apagar aqui esse exemplo para ficar legal, né? E está pronto. Eu automatizei, né, as respostas da situação do aluno. Em vez de eu ficar olhando cada média e escrevendo aqui, digitando se a situação dele era aprovada ou reprovada, eu fiz uma função que está fazendo isso por mim. Ok? Gostaram dessa dica? Se gostaram, dá aquela curtida, se inscreva no nosso canal e obrigado e fique com Deus.